Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre bioclimatologia animal para o curso de graduação em zootecnia da Universidade Federal de Lavras. Aqui é o professor Rony Ferreira, do DZO, e hoje nós vamos conversar sobre respostas neuroendócrinas ao estresse. Antes que a gente entre na parte de respostas neuroendócrinas, é importante lembrar que o animal ele vai reagir ao estresse por calor ou por frio de diversas maneiras. Nós estudamos isso nas temperaturas críticas ambientais. Dependendo da posição que o animal se encontra naquela figura que eu coloquei, quando eu digo posição que ele se encontra, é reação frente à intensidade de estresse, ele vai tomar atitudes diferenciadas. Algumas menos prejudiciais ao seu desempenho, como são as características de respostas comportamentais, e outras que levam a um maior prejuízo ao desempenho do indivíduo, que estão relacionadas principalmente à resposta do sistema nervoso autônomo e resposta imunológica ou neuroendócrinas, que a gente vai tratar hoje. Então, pessoal, é importante que a gente conheça a resposta normal do indivíduo frente ao ambiente de conforto térmico e o que vai mudar nessas características de resposta em situação de frio ou situação de calor, que é o nosso objetivo da bioclimatologia animal. Veja que a resposta comportamental, então, quando a intensidade do estímulo recebido ela é baixa, então pode ser não apropriada para todas as situações, necessitando o animal procurar outro tipo de resposta, mas ela vai ser muito eficiente em situações de pouco estresse ou estresse em pouca densidade. Numa zona de frio ou numa zona de calor, o animal reage bem com respostas comportamentais sem ter a necessidade de alterar a produção de calor ou a dissipação de calor. Quando isso não é possível, aí entram as respostas de defesa, que a gente chama a segunda linha de defesa, que é o sistema nervoso autônomo. Aí, pessoal, um diverso número de sistemas é afetado. E aí nós temos respostas rápidas, respostas lentas, que podem levar a consequências imunológicas no indivíduo. Quando a gente for conversar sobre nutrição e estresse por calor e estresse por frio, relacionadas à nutrição e alimentação, nós vamos ver como é afetado o indivíduo em situação de calor, principalmente por resposta inflamatória no intestino. Então, muda a saúde intestinal e muda a absorção de nutrientes, muda o metabolismo dos nutrientes, tudo é reflexo de alterações imunológicas. E o que interessa para nós hoje são as respostas neuroendócrinas, tá certo? Eu vou passar esse slide um pouco mais rápido para a gente já entrar direto no assunto de estresse. Vejam que hipotálamo e hipófise estão muito ligados, intimamente relacionados, e eles também estão ligados a uma glândula que ela se situa na parte superior da glândula renal, dos rins, desculpe. Então, por isso ela é chamada de glândula adrenal ou glândula suprarrenal. Se a gente fizer um corte dessa glândula adrenal, nós vamos encontrar duas porções de posições bem distintas e de trabalho bem importantes e diferenciados cada um. A parte da medula secreta substâncias de reação, que vão fazer com que o animal tenha uma reação mais rápida ao estresse, e a parte do córtex da adrenal secreta substâncias de respostas mais lentas ou de adaptação. Então veja, a resposta rápida é aquela que vai fazer com que o animal ele produza energia para reagir. Aí nem sempre é calor, nesse caso vai ser energia, ele vai aumentar a sua taxa metabólica, tudo direcionado para maior produção sanguínea de glicose, maior quantidade sanguínea circulante de glicose, para que ele consiga disponibilizar substrato para a produção energética que possa dar condições a esse animal de reagir. É a chamada luta ou fuga. Ele vai lutar contra o estresse por calor, o estresse por frio, ou então ele vai fugir daquela condição estressante, tá certo? Na resposta lenta, o animal já está caminhando para a adaptação.
nós vamos ver que existem respostas lentas relacionadas à aldosterona, respostas lentas relacionadas ao cortisol, e nós vamos trabalhar cortisol. Vocês vão ver que o cortisol ele não é de todo ruim. Então, a diferença na duração de exposição ao estresse podem provocar aumento ou redução nesses glicocorticoides. E o cortisol, então, numa situação de estresse agudo, ele aumenta, porque o animal está tendo o primeiro contato ali com o calor ou com o frio, mas com o passar do tempo, o animal vai se adaptando àquele novo ambiente hostil e acaba que o cortisol baixa na corrente sanguínea, na circulação. E aí, o cortisol, ele reduzindo, representa, na fase crônica, representa uma adaptação do animal àquela nova condição. Quando a gente pensa em crescimento do indivíduo, veja que já nos remete direto ao hormônio do crescimento, que é o GH. Então, veja, o animal é selecionado geneticamente para alta produtividade, mas numa condição de estresse por calor, por exemplo, ele tem menor concentração de IGF-1 nos tecidos periféricos. O que normalmente não deveria acontecer numa situação de conforto, porque em conforto térmico, temperatura ideal para o indivíduo, situação de umidade ideal para o indivíduo, o GH ele é potencializado. Aliás, ele potencializa a produção de IGF-1 nos tecidos periféricos. Mas em condição de calor isso não acontece, ou seja, mesmo o indivíduo geneticamente preparado para maior desempenho não consegue reagir em função do estresse por calor. Por outro lado também, a gente não pode se esquecer da produção leiteira. Quando eu penso nos mamíferos, esses animais têm uma influência muito grande em função de estresse, não só o calor, o frio, mas veja o estresse psicológico aí, né? Mas a nossa preocupação hoje é o estresse por calor, principalmente, que é a maior ocorrência ao longo do ano que a gente trabalha, é problema por calor. E o calor provoca redução na produção e piora da qualidade leiteira. Quando a gente pensa assim, o calor provoca quebra do leite, isso já é fato. Se vocês pegarem os últimos resultados dos últimos 20 anos de pesquisas no Brasil, relacionada a calor e frio, vocês vão ver que os animais têm uma queda na produtividade quando estão na época de calor. O que não acontecia em muitos anos atrás, porque a gente trabalhava com animal menos produtivo. Quanto mais produtivo o animal, maior a sensibilidade. Veja que a vaca holandesa aí teve uma quebra de 59%. A produção dela, a queda na produção relativa foi muito maior. E como se não bastasse a quantidade sendo reduzida, a qualidade do leite produzido também piora com o calor. Veja que reduz teor de proteína, teor de gordura. Isso quer dizer o quê? Menor rendimento em produtos como queijo, iogurte, ou seja, os derivados todos têm um menor rendimento quando o leite tem pior qualidade. Outro ponto que é importantíssimo abordar nesse período que a gente trata de calor ou de frio é a gente comentar sobre os hormônios da tireoide. Então a tireoide tem um hormônio liberador de tireotropina, um estimulador dessa tireotropina, que quando se agrega ao iodo, eles formam o T3 e o T4. T3 triiodotironina e o T4 é a tiroxina, são hormônios responsáveis por, de maneira geral, aumentar o metabolismo do indivíduo. Então eles aumentam na circulação sanguínea quando o animal precisa de maior metabolismo. E esse maior metabolismo ele ocorre em situação de temperaturas mais baixas, em situação de frio, em que o homeotérmico precisa realizar mais termogênese para conservar, para manter a sua homeotermia. Então aqui nós estamos tratando uma situação de frio, o animal já está na zona de frio intenso. É aquela que ele precisa aumentar a produção de calor para manter a homeotermia. E esses hormônios da tireoide, então, a gente já pode fechar dizendo que eles têm uma relação inversa com a temperatura ambiente. Ou seja, quando a temperatura ambiente está baixa, eu tenho maior circulação de hormônios da tireoide.
no corpo do indivíduo. Quando a temperatura está alta, eu tenho menor concentração e menor circulação sanguínea de hormônios T3 e T4. Veja que em situação de calor, aqui, T3 tem uma redução em 48 horas, 15% na concentração sanguínea. 72 horas após a exposição ao calor, há uma redução de 37% na concentração de T3 circulando na corrente sanguínea. E o T3, na verdade, é o hormônio mais efetivo, porque o T4 ele tem maior estabilidade na corrente sanguínea. O T4, então, funciona como se fosse uma poupança de T3. Ele fica circulando na corrente sanguínea. Quando o organismo precisa de realmente colocar os hormônios da tireoide para agirem, esse T4, ele por uma enzima chamada 5'-deiodinase, há uma quebra da ligação de iodo, perde-se um iodo que volta lá para a tireoide para ser recapturado e produção de novos hormônios da tireoide. E o T3, na verdade, é o efetivo que vai entrar na célula para ter uma série de ações. Dentro desses mecanismos de ação, a gente listou 5 mecanismos e veja como que todos eles são importantes, todos eles são fundamentais. E na circulação sanguínea com maior quantidade de hormônios da tireoide, então as células de maneira geral, elas vão incrementar o metabolismo para maior termogênese. Maior termogênese, então, é importante em ambiente de frio. Veja como as ações são importantes. Maior atividade da enzima sódio e potássio, a TPase, maior síntese de proteínas, maior biogênese mitocondrial, aumenta a permeabilidade interna da membrana da mitocôndria, o que faz com que haja maior oxidação de substratos e maior produção de calor. Ou seja, tudo contribui para que o animal produza mais calor, o que é importante no ambiente frio. Tá certo? Outro efeito aí da temperatura, a gente não pode se esquecer, é sobre o apetite. Eu gostaria que estudasse um pouco mais sobre leptina, porque há um efeito consistente do calor sobre leptina que vai levar o animal a diminuir o consumo de alimentos. E é comum nos animais jovens até se agruparem e ingerir menos alimentos, mas veja como tem um efeito da temperatura sobre o consumo. Leitões aí com 1 semana de idade, ainda mamando, no frio eles aumentaram em 10% o consumo de leite. Quando chega numa condição um pouco mais alta, um pouco mais velha aí de idade, um pouco mais avançada de idade, esses leitões na creche, se eles passarem por frio, eles provavelmente não vão aumentar o consumo de alimentos, eles vão preferir ficar agrupados. Por que aqui na maternidade eles fazem isso? Porque eles estão junto com a mãe, o leite é uma temperatura um pouco mais alta, é a temperatura do corpo, está a temperatura do corpo da mãe. Então o leitão tem um estímulo para ingerir mais alimento em situação de frio. Eu não posso me esquecer também que o ambiente afeta a atividade das enzimas no sangue, as transaminases no soro, todas elas aumentam em condição de calor, fosfatase alcalina diminui em condição de calor. Então veja como isso muda. Se eu estiver realizando um trabalho com enzimas, eu não posso me esquecer de avaliar a condição ambiental no que diz respeito principalmente à temperatura. Quando a gente pensa em estresse, existem as proteínas de estresse, mas aquilo chama atenção aí são as proteínas de choque térmico, a chamada heat shock protein. Elas têm a função de proteger a célula para tentar restabelecer uma homeostase para garantir ou pelo menos zelar pela sobrevivência da célula que foi agredida, no nosso caso aí agredida pelo calor. Então numa condição normal, as células normais seriam essas aqui, em que elas estariam trabalhando, essas que eu estou apontando na cor amarela, e a célula lesada, que foi desnaturada, teve sua proteína desnaturada, é aquela que está colorida na cor azul escuro. Então veja, em condição de estresse, as HSP, que são esses raminhos aqui desenhados, elas vão separar da proteína, da cadeia de proteína, aqueles aminoácidos que estão com problema. Então elas se ligam àquelas proteínas que foram desnaturadas pelo calor e retiram da circulação,
fazendo com que o animal volte a ter proteínas normais. Desculpem, gente. Então, um aumento de 5 graus na temperatura ambiente já promove no animal uma rápida síntese de proteínas de choque térmico. Em poucos minutos, 15 a 25% de todas as proteínas celulares já são HSP. Tá certo? Mesma coisa vai acontecer com diminuição da temperatura e outros problemas que a gente tem aqui de estresse, como mudança de pH, aumento de pressão, traumatismo, tudo isso daí vai fazer com que o animal produza maior quantidade de HSP. Outro meio de eu avaliar estresse também seria a relação neutrófilo-linfócito. Veja que o cortisol aumenta na situação de calor. E a liberação de cortisol e catecolamina induzem ao aumento de neutrófilo. Associado a esse fato, o corticosteroide aumentado também ele incita a diminuição de linfócito. Então, em situação de estresse, eu vou ter um aumento da relação neutrófilo-linfócito. E veja que se eu for avaliar cortisol no momento de conter o animal para a coleta de sangue, ele já tem o cortisol elevado. Mas então eu não consigo avaliar se o animal está em estresse pelo calor, pelo frio ou pela contenção. Mas se eu avaliar a relação neutrófilo-linfócito, eu posso dizer que sim, ele estava em estresse se a relação neutrófilo-linfócito estiver aumentada. Tá certo? Então ele me dá uma confiança. Eu já tenho resultados de trabalho mostrando aí que eu posso dizer que, por exemplo, porcas na gestação estavam estressadas em função do aumento dessa relação e não somente mensurando cortisol na corrente sanguínea. Na maioria das vezes, pessoal, o estresse quem causa é o dono, em função do excesso de calor, em função do excesso de frio, ou então manejos que não condizem com o bem-estar animal. Nós fechamos aqui então essa parte de endocrinologia do estresse que eu gostaria de passar para vocês hoje. E no próximo assunto a gente vai tratar sobre os efeitos do ambiente na reprodução, que nós vamos ver quais são as consequências dessas mudanças hormonais na parte de reprodução. Eu peço, por favor, que estudem mais sobre esse conteúdo de mudanças hormonais no material que eu deixei disponível para vocês. E em qualquer link da internet vocês vão encontrar mais materiais sobre isso. E agradeço pela atenção, desejo bons estudos e até a próxima.